Como seria justo então se Deus recusasse a movê-lo lutar por você? Quando Deus estava batendo à sua porta, você se recusou a abri-la. Como seria justo então se ele fosse embora e não mais batesse nela? Quando o Espírito de Deus esteve lutando com você, não foi você culpado de entristecer o Espírito ou dar espaço a um espírito disputador e ao render-se como uma presa para a luxúria? E alguns de vocês não apagaram o Espírito e não são culpados de apostasia? E Deus é obrigado, apesar disso tudo, continuar a lutar com o seu espírito com vocês a ser resistido e entristecido até o momento que se agradarem. Pelo contrário, não seria justo se os abandonassem eternamente e os deixassem sozinhos? Segundo ponto. Como seria justo se você fosse abandonado em todos os seus interesses neste mundo? Seria justo se Deus amaldiçoasse em tudo e fizesse todas as diversões e ocupações voltaram-se para a sua destruição. Você vive aqui em todas as ocupações da vida, como um inimigo de Deus, e usou todas as suas posses e prazeres contra ele e para a sua desonra. Não seria então justo se Deus o amaldiçoasse nessas coisas e se revertesse contra você e para a sua destruição? Que bênção temporal que você lhe deu, que Deus lhe deu, que você não usou no serviço de suas luxúrias e no serviço do pecado e de Satanás? Se teve prosperidade, você a usou para a desonra de Deus. Quando prosperou, abandonou o Deus que o criou. Como não seria justo, portanto, se a maldição de Deus acompanhasse todas as suas diversões? Quaisquer empregos que teve, não serviu a Deus com ele, mas aos seus inimigos. Como seria justo, então, se fosse amaldiçoado nos seus empregos? Os meios de graça que desfrutou, você não fez uso deles como deveria ter feito, mas os menosprezou e os tratou de uma maneira desrespeitosa e descuidada. Fez o pior e não o melhor com eles. Assim atendeu e fez uso do dia do Senhor e das oportunidades espirituais apenas como ocasião para manifestar seu desprezo por Deus e por Cristo, e pelas coisas divinas pela sua maneira profana de aproveitá-los. Portanto, não seria justo se a maldição de Deus acompanhasse seus meios de graça e as oportunidades que você desfruta para a salvação da sua alma? Você aproveitou seu tempo apenas com provocações e acrescentando às suas transgressões e oposição a todos os chamados e avisos que lhe poderiam ter sido dados. Quão justo seria, portanto, se Deus tornasse a sua própria vida uma maldição e se ele o tolerasse apenas para encher a medida dos seus pecados? Você, agindo ao contrário dos conselhos de Deus, fez uso das suas diversões apenas para ferir sua própria alma. Portanto, se Deus a revertesse para sua dor e ruína, estaria lidando com você como você lida consigo mesmo. Deus o aconselhou incansavelmente a usar os aproveitamentos temporais para o seu bem espiritual, mas você se recusou a ouvi-lo e totalmente os perverteu para entesourar a ira após o dia da ira. E voluntariamente usou o que Deus lhe deu para sua ruína espiritual, para aumentar a culpa e machucar sua própria alma, e portanto, se a maldição de Deus o acompanhar, de forma que ele se torne para a ruína de sua alma, você estaria sendo tratado da mesma forma como trata a si mesmo. Terceiro ponto. Como seria justo se Deus o cortasse e pusesse um fim à sua vida? Você grandemente abusou da paciência e longanimidade de Deus, que já foi exercida em seu favor. Deus, com maravilhosa longanimidade, suportou quando se rebelou contra ele e recusou-se a desviar dos maus caminhos. Ele o contemplou caminhando obstinadamente nos caminhos da provocação, e ainda assim não derramou sua ira sobre você para destruí-lo, mas ainda tem aguardado para ser gracioso. Ele tem sido longânimo com você, ao permiti-lo ainda viver em sua terra e respirar seu ar, e o manteve e o despertou, e continuou a alimentá-lo, e vesti-lo e a mantê-lo, e dar-lhe tempo para se arrepender. Mas em vez de fazer o melhor em troca da sua paciência, você fez o pior. Em vez de ser quebrantado por isso, você foi endurecido, e se tornou mais ousado no pecado. Eclesiastes capítulo 8, verso 11 diz, abre aspas, visto como se não executasse logo a sentença sobre a má obra, o coração do filho dos homens será inteiramente disposto a praticar o mal. Fecho aspas. Você foi culpado de desprezar as riquezas de sua bondade e tolerância e paciência ao invés de ser levado ao arrependimento por elas. Você não pode viver um só dia sem que Deus mantenha e sustente.
Não pode dar um suspiro ou viver um momento a menos que Deus o sustente, pois a sua respiração está nas suas mãos. Ele a preserva a sua alma com vida, e a sua visitação preserva o seu espírito. Mas que graças Deus recebeu por isso, uma vez que você, ao invés de se voltar para ele, apenas tornou-se mais plenamente consolidado e terrivelmente endurecido nos caminhos do pecado? Como seria justo, portanto, se a paciência de Deus se acabasse e ele cessasse de ainda tolerar você? Você não apenas abusou de sua paciência passada, mas também abusou de suas intenções de paciência futura. Tem se gabado de que a morte não está próxima e que deve viver muito tempo no mundo, e isso o tornou ainda mais abundantemente ousado no pecado. Portanto, uma vez que esse foi o uso de que fez da esperança de ter sua vida preservada, como seria justo se Deus desapontasse sua perspectiva e lhe cortasse dessa longa vida de que você se gaba, e em cujos pensamentos se encoraja no pecado contra ele? Como seria justo se sua respiração fosse uma breve cortada, e isso repentinamente, quando menos pensasse, você fosse levado na sua impiedade? Enquanto você vive no pecado, nada faz senão sobrecarregar o solo. Você é completamente inútil e vive em vão. Aquele que se recusa a viver para a glória de Deus não responde ao fim da sua criação. E vive para quê? Deus fez os homens para servi-lo. Para este fim ele deu a vida. Se não devolver suas vidas a este fim, não seria justo se Deus se recusasse a continuar ainda com suas vidas? Ele o plantou em uma vinha para produzir frutos, e se você não produz, por que deveria ainda mantê-lo? Como seria justo se Deus o cortasse? Enquanto você viveu, muitas das bênçãos de Deus foram gastas com você dia após dia. Você devora os frutos da terra e consome muito de sua gordura e doçura, e tudo sem nenhum propósito senão mantê-lo vivo para pecar contra Deus e gastar tudo na impiedade. Toda a criação, por assim dizer, geme por sua causa. O sol nasce e se põe para lhe dar a luz. As nuvens derramam chuva sobre você e a terra produz seus frutos e labores de ano a ano para supri-lo. E você, neste meio tempo, não responde ao fim daquele que criou todas as coisas. Como seria justo então se Deus o cortasse e o levasse embora e libertasse a terra deste peso para que a criação não mais gema por sua causa e lhe expulsasse como um ramo abominável? Lucas capítulo 13, verso 7 diz, abre aspas, pelo que disse ao vinticulador, há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? Fecho aspas. João capítulo 15, verso 2 ao verso 6 diz, abre aspas, todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Fecho aspas. Quarto ponto. Como seria justo se você morresse no maior horror e espanto? Com quanta frequência você tem sido exortado a aproveitar seu tempo, construindo um fundamento de paz e conforto para o seu leito de morte, e, ainda assim, recusou-se a ouvir. Você tem sido muitas e muitas vezes lembrado de que morrerá, que é incerto quando, e você não sabe a hora, e foi-lhe dito quão vis e insignificantes todos os seus prazeres terrenos então parecerão, e como serão incapazes de lhe dar qualquer conforto no seu leito de morte. Você tem sido sempre alertado sobre como é terrível estar em um leito de morte, numa condição sem Cristo, nada tendo para lhe confortar, senão os prazeres mundanos. Você foi com frequência conscientizado do tormento e espanto que os pecadores, que aproveitaram mal seu precioso tempo, estão sujeitos quando arrastados pela morte. Foi-lhe dito como necessitaria infinitamente de Deus como seu amigo e ter o testemunho de uma boa consciência e uma esperança bem fundamentada de bem-aventurança futura. E com que frequência foi exortado a ter o cuidado de prover contra este dia, e entesourar nos céus para que possa ter algo em que depender quando partir deste mundo, algo para esperar quando todas as coisas aqui falharem. Mas lembre-se, como esteve despreocupado, como foi lerdo e negligente de tempo em tempo, quando se assentou para ouvir estas coisas e ainda assim, obstinadamente recusou-se a preparar para a morte, e não teve cuidado em assentar
bom fundamento contra este tempo. E você não apenas foi aconselhado, mas presenciou outros em seu leito de morte, em temor e aflição, ou ouviu falar deles e não tomou aviso. Sim, alguns de vocês estiveram doentes e ficaram temerosos de que estivessem nos seus últimos dias finais. Porém, Deus foi misericordioso e os restaurou, mas não ficaram alertas para se prepararem para a morte. Como seria justo então se você pudesse ser o objeto desse horror e espanto que ouviu quando a sua hora chegar? E não apenas isso, mas como você arduamente gastou seu tempo entesourando coisas para a tribulação e angústia naquele dia. Você não foi apenas negligente em assentar um fundamento para a paz e conforto, então, mas gastou seu tempo contínuo e incansavelmente assentando um fundamento para a aflição e para o horror. Como alguns de vocês continuaram dia após dia, empilhando mais e mais culpa, mais e mais ferida à própria consciência, aumentando ainda a porção da tolice e impiedade para que você mesmo venha a refletir sobre elas. Como seria justo, portanto, se essa tribulação e angústia viesse sobre você? Quinto ponto. Como é justo se você deva sofrer a ira de Deus em outro mundo? Porque voluntariamente provocou e atiçou essa ira. Se você não está disposto a sofrer a ira de Deus, então por que a provocou a ira? Porque agiu como se pudesse arranjar uma maneira para que ela não se irasse contra você. Porque desobedeceu deliberadamente a Deus. Você sabe que a desobediência deliberada tende a provocar aquele que é desobedecido. Assim acontece com o rei, chefe ou pai terreno. Se você tem um servo que é deliberadamente desobediente, isto provoca sua ira. E novamente, se não suporta a ira de Deus, por que com tanta frequência o despreza? Se alguém despreza os homens, isso tende a provocá-los. Quanto mais a majestade infinita dos céus pode ser provocado quando é menosprezado. Você também roubou de Deus a sua propriedade, recusou-se a dar a ele o que lhe pertence. Os homens são provocados quando são privados do que lhe é devido, e quando tratados injuriosamente, quando mais Deus pode ser provocado quando você o rouba. E também desprezou a bondade de Deus para com você, e esta é a maior bondade e amor que se pode conceder. Você tem sido supremamente ingrato e tem abusado dessa bondade. Nada provoca mais os homens do que ter sua bondade menosprezada e abusada. Quanto mais Deus pode ser provocado quando os homens retribuem sua misericórdia infinita apenas com desobediência e ingratidão. Portanto, se continua a provocá-lo e atiçar a sua ira, como pode esperar outra coisa senão sofrer essa mesma ira? Se então você de fato sofre a ira de um Deus ofendido, lembre-se que você procurou para si mesmo. É um fogo que você mesmo acendeu. Você não aceitou a libertação da ira de Deus quando lhe foi ofertada. Quando ele, em sua misericórdia, enviou seu Filho unigênito ao mundo, você se recusou a admiti-lo. Amou demais seus pecados para que os abandonasse e viesse a Cristo. E por causa dele rejeitou as ofertas de um Salvador de forma que escolheu a morte ao invés da vida. Após assegurar a ira para si mesmo, apegou-se a ela e não abandonou pela misericórdia. Provérbios capítulo 8, verso 36 diz, abre aspas, mas o que peca contra mim, violenta sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Fecho aspas. Sexto ponto. Como seria justo se você fosse entregue nas mãos do diabo e seus anjos para ser atormentado para sempre, já que voluntariamente se entregou para servi-los aqui? Você os ouviu ao invés de ouvir a Deus. Como seria justo então se Deus os entregasse a eles? Você seguiu a Satanás e aderiu aos seus interesses em oposição a Deus, e se sujeitou à sua vontade neste mundo ao invés de se submeter à vontade de Deus. Como seria justo então se Deus os entregasse para a vontade do diabo daqui para frente? Sétimo ponto. Como seria justo se seu corpo fosse feito objeto de tormento do porvir? O mesmo corpo que você tornou instrumento do pecado neste mundo. Você entregou seu corpo como um sacrifício para o pecado e Satanás. Como seria justo então se Deus os entregasse como um sacrifício para a ira? Você pregou seu corpo como um servo para os seus desejos vis e odiosos. Como seria justo, portanto, se Deus no porvir ressuscitasse seu corpo para ser objeto e instrumento da miséria, e para enchê-lo tão plenamente do tormento como eles estiveram cheios de pecado.
Oitavo ponto. Mas a maior objeção dos ímpios contra a justiça do futuro castigo é ameaçado por Deus. Advém da grandeza desse castigo que Deus deva infligir sobre os impenitentes.